Esse é o filme Dois Papas, lançado pela Netflix no final de 2019, com uma maravilhosa fotografia, uma interpretação fantástica de Anthony Hopkins e ainda mais incrível do Jonathan Pryce. Ele foi indicado ao Oscar de melhor roteiro adaptado, melhor ator e melhor ator coadjuvante. O filme levanta várias questões que já foram levantadas em outros canais, gerando também muita rejeição em católicos tanto pela plataforma quanto pelo conteúdo, mas uma reflexão em particular que esse filme desperta me chamou bastante atenção e por isso falaremos hoje principalmente sobre fanfics e hermenêutica. Fanfic é uma expressão inglesa usada para designar narrativas feitas por fãs usando personagens da obra que admiram, modificando a obra original para dar para ela um novo sentido, um sentido diferente ou criando uma relação entre personagens que não se relacionam na versão original. Fanfic também é utilizada quando fãs criam relacionamentos amorosos ou conflituosos entre pessoas famosas. Muitas pessoas me perguntaram o que é real e o que é ficcional no filme Dois Papas, o que inicialmente não é tão importante porque Dois Papas é uma fanfic. Enquanto estava em viagem a Roma, o produtor e roteirista Anthony McCarthy percebeu que temos dois papas vivos, um acontecimento extremamente raro por consequência de uma renúncia que não acontecia há mais de 500 anos. Dessas divagações nasceu Dois Papas, filme dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles. Quando as fanfics utilizam personagens fictícios de outras obras, elas não causam nenhum dano à obra original, uma vez que esses personagens fictícios não mantêm qualquer relação real fora da obra, com a qual possam ser confrontados. Porém, quando a fanfic tem seus personagens baseados em pessoas reais, essas fanfics podem afetar os seus ídolos. Existem realmente muitos casos de celebridades e artistas que foram rivalizados pelos seus fãs e entraram em um conflito real, porque o discurso tem o poder de criar uma verdade. No caso do filme Dois Papas, o problema pode ser ainda maior, porque além do discurso ficcional, o filme emprega uma chave de leitura própria, uma hermenêutica. Hermenêutica vem do verbo grego hermeneuem, que significa interpretar ou compreender. Na mitologia grega, interpretar ou compreender era o dom do deus Hermes. A linguagem dos deuses era ininteligível para os homens, e Hermes era o responsável de interpretar e traduzir para a linguagem humana aquilo que era dito pelos deuses do Olimpo. Porém, a tradução nunca era literal, porque ela dependia de como o deus Hermes estava disposto a interpretar. Basicamente, hermenêutica é a chave de interpretação que usamos para fazer a leitura de algo, um evento, um texto ou uma obra de arte. A hermenêutica vai nortear toda a nossa experiência. Ela decide se a gente vai enxergar a Mona Lisa sorridente ou triste, se vamos enxergar as ações do Papa como boas ou más. O filme Dois Papas é permeado de algo que assombra a Igreja há muito tempo, a chamada hermenêutica da ruptura. Nos votos de Natal de 2005, o então Papa Bento XVI respondeu a seguinte pergunta: por que a recepção do Concílio Vaticano II tem sido tão difícil? Ele respondeu sabiamente: o Papa está dizendo que na Igreja existem duas hermenêuticas que se embatem constantemente. Uma é a hermenêutica da ruptura, que interpreta o Concílio Vaticano II como uma quebra na milenar tradição da Igreja, no caso de grupos mais tradicionais, ou interpreta como um renascer da Igreja que estava morrendo, que é o caso de grupos mais modernistas. Nesses dois extremos e opostos usos da hermenêutica da ruptura para interpretar a história da Igreja, quem sai perdendo é a própria esposa de Cristo. A hermenêutica da continuidade, que é oposta a essa, é aquela que entende o poder da ação do Espírito Santo na Igreja, transformando tudo que é acidental e conservando tudo que é essencial. Um excelente exemplo de quem entende essa visão é Dom Henrique Soares. Ele diz assim: o Vaticano II é apenas mais um evento desse contínuo processo que vai de Cristo até o fim dos tempos.
O concílio não rompeu com o passado, mas o relê e o reinterpreta no presente. Ele diz ainda: não se pode responder aos exageros progressistas da interpretação conciliar com exageros tradicionalistas e integristas. Não se deve ser mais papista do que o próprio Papa. Resumindo, Dois Papas encontra-se cheio dessa chave de interpretação hermenêutica da ruptura, que coloca o Papa Francisco como um salvador de uma igreja em ruínas e o Papa Bento como um arrogante comandante que está com medo do barco afundar. Uma hermenêutica como essa também nos leva a dar maior visibilidade às misérias e menos às misericórdias, como por exemplo o vídeo do Papa Francisco batendo na mão de uma mulher chinesa, repercutiu muito mais do que os inúmeros gestos de amor dele para com os outros fiéis. Eu, particularmente, conheço pessoas não católicas que se emocionaram e choraram com o filme. Que bom que elas pararam um pouco de criticar a igreja e olharam com outros olhos. Outras ainda dizem que nunca foram com a cara do outro Papa. Se nem Cristo agradou a todos, eu também não espero que o mundo todo ame um Papa. Mas o que mais me impressionou foi uma pequena parcela de católicos que tomaram o enredo ficcional da Netflix como uma verdade histórica. Isso sim me preocupa. Por fim, ao assistir uma obra como o filme Dois Papas, eu te recomendo ter em mente a dimensão ficcional da trama. Isso, sério, não vai diminuir a sua experiência estética e te manterá com o pé no chão em relação ao mundo real, para você decidir sozinho se na igreja você quer ser ruptura ou continuidade.